Gente, nós estamos aqui conversando, estamos em Araraquara, na cidade de Araraquara, essa cidade a mais morada do sol aqui em Araraquara, cidade maravilhosa. Que Deus continue abençoando cada um de vocês e cada um de nós. Aqui mora uma equipe missionária que vive para lá, para cá, para cima, para baixo, proclamando o reino de Deus. E nós queremos hoje conversar com um grande missionário, grande na capacidade, grande na comunicação. Fisicamente ele não é assim tão grande assim. É o Padre Denis. Padre Denis, que prazer tê-lo aqui conosco. Oi, irmão Viveiros. Olá, gente boa que nos acompanha pela TV Aparecida. Uma alegria mais uma vez estar aqui no Forte da Fé. E de fato moro aqui em Araraquara. Eu vim pra cá, já tô até mais moreninho, porque o sol aqui é longo. Ele é preguiçoso. Muito preguiçoso, demora para ir embora. Até é bom que a gente tem mais tempo de dia para fazer as coisas. Por isso é a morada do sol, porque aqui não tem serra, não tem montanha, então aquela cidade plana. Exato. E o sol fica mais tempo. Diferentemente do sol lá do sul de Minas, na minha terra, que nasce atrás de uma montanha e se põe atrás de outra montanha. É muito curto o espaço de sol. Muito curto. Podendo, você é de qual cidade mineira? São José do Alegre. Sul de Minas? Sul de Minas Gerais. Legal, sua família continua morando lá? Mamãe mora num sítio. Minhas irmãs, meu irmão, todos lá em São José do Alegre. Denis, você tem esse jeito de fazendeiro, assim, de gente da roça que gosta de pescar, gosta de mexer com criação. Essas coisas é própria do mineiro do interior, não é? A gente nunca perde a raiz, nunca. A gente pode até mudar, assim, o jeito de falar, o jeito de se comunicar, adquirir novos hobbies, né? Mas a origem da gente nunca pode negar. A origem é a nossa identidade também. E a gente não perde isso, não. Como a origem redentorista, a identidade nossa, a congregação missionária, Santo Afonso. Falou de redentorista, lembra quem? Santo Afonso, São Geraldo, São Clemente, que são, vamos dizer assim... nossos primeiros. A identidade nossa, a espiritualidade, eles que deram assim essa cara redentorista também pelo trabalho e testemunho. Denis, falando de Santo Afonso, falando do espírito missionário, Santo Afonso fundou a congregação para evangelizar, para sair, para ir. Fale um pouquinho desse carisma redentorista. O nosso carisma é muito bonito. O carisma do destaco. A palavra destaco, o Santo Afonso, em suas cartas, vem do italiano, é aquela de se dispor. Se dispor seja a questão material e ao mesmo tempo, né, sair de um lugar para o outro sem dificuldade. Porque o redentorista deve estar preparado para tudo e ao mesmo tempo sempre disponível, que é o destaco. Então, nós temos essa característica desde o passado, com a disposição de sempre se locomover, de sair, de atuar. Nós temos exemplos em nossa província de São Paulo de redentoristas que não param, sempre estão na ativa em diversos trabalhos apostólicos. E a gente vê que isso é bonito. Imagina o Santuário Nacional com frades que saem de lá para levar a imagem de Nossa Senhora Aparecida em todo o canto do Brasil, como o Padre Vitor Coelho fazia. E nós também, com o trabalho das Santas Missões, viajamos muito. Eu mesmo calculei em 2019, eu viajei trabalhando para Santas Missões mais de 15 mil quilômetros durante um ano. Imagina essa disposição. E eu gosto de viajar, de conhecer novos lugares e fazer amizades, e o trabalho nosso é muito gostoso. Denis, é importante dizer, você falando desse dinamismo missionário, é importante dizer o seguinte: o padre secular ou diocesano, não é? Ele vive toda a sua vida sacerdotal ali morando numa diocese, numa região próxima. Ele sai de uma paróquia, ele vai para outra, mas é naquela diocese. Enquanto o missionário redentorista, ele não tem paróquia, né? Ele não está preso, ele está livre para evangelizar. Por isso, quando nós falamos no nosso programa Fortes na Fé,
alegre na esperança, fervorosos na caridade, sempre dados à oração, disponível para a missão. O que nem sempre é tão fácil, né? Não. Tem alguns que gostam, como você está dizendo, né? Mas a gente não faz porque a gente gosta ou não gosta. A gente faz porque é missão, não é, Denis? Mas todos têm sua consciência, o que é o ser redentorista no destaco, nessa disponibilidade. Então, não é, eu acredito que não seja só pelo voto de obediência que nós fizemos no dia da nossa consagração religiosa, mas também é o espírito que a gente adota. Quando escolhe, né? Eu também concordo. Quando o jovem escolhe, eu quero ser redentorista, ele quer ser para sair, para ir levar a mensagem. Eu acho que isso é dimensão vocacional. E é dimensão apostólica. A gente vê a essência, o nascimento da igreja. O Paulo Apóstolo mesmo tem um espírito redentorista nele. Espírito missionário, né? Justamente, tecia redes para sobreviver, para pescar também, certamente, né? E fundava comunidades, evangelizava, escrevia cartas apostólicas, fundando comunidades e tendo aquele laço, aquela união de comunhão. E o princípio da igreja também está nessa igreja volante, disponível, saindo. Por isso que o Papa fala igreja em saída, igreja missionária. Você está há quantos anos na missão? 8 anos nas Santas Missões. Nesse ritmo todo? Nesse ritmo todo, menos 2020 e 2021, né? Com a pandemia. Né? Irmão Viveiros, imagina o quanto que eu sofri ficando em casa, parado. Não tá, eu fiquei doente, eu confesso, e que não foi fácil, mas rezando em casa com os confrades, de vez em quando eu ia acampar na beira de um rio, pescar uns dias, juntamente com o Padre Sebastião, que está lá em Monjolos, mas não foi fácil não. Pra gente que tem a vida dinâmica, não foi fácil. Para você que é elétrico, ficar em casa deve ter sido um martírio. Apagou um pouco. 8 anos nas missões. 8 anos. Tem ideia de quantas cidades você já evangelizou? Não, eu não consigo ter ideia. Eu tenho conhecimento de paróquias que eu coordenei missões, mas se for lembrar, eu já passei por mais de 30 cidades. Assim, pregando Santas Missões. Mas, nossa, são muitos lugares. Eu conheço 20 estados no Brasil pela graça do nosso trabalho. As missões. 20 estados. Legal. E nas missões se envolve com todas as classes, crianças, jovens, tudo. Qual que você se sente mais assim, mais gosto de evangelizar? Existe alguma classe que você, não, eu gosto de trabalhar com criança, eu gosto de trabalhar com jovem, gosto de trabalhar com os idosos, enfim, você tem alguma preferência? O padre Marlos, nosso provincial, teceu um elogio, até assim, acho que gratificante a mim, quando me disse que eu sou uma pessoa que tenho comunicação com gente pequena e com gente grande. Então, eu, na verdade, adotei a comunicação geral. E falo com crianças, com jovens, adolescentes, adultos. Se for fazer uma conferência só com os idosos, eu consigo, aquela pitada de humor e tal. Se for para ser criança no meio das crianças, na escola, no trabalho em comissãozinha assim, com a juventude, aquela loucura, aquela garra, aquela sem parar, a criatividade, que eu gosto muito de criatividade. E eu sou estratégico, minha mente é estratégica e criativa. Então eu consigo. Mas que eu me identifico muito, muito, muito com as crianças. São com as crianças no nosso trabalho das missões. Porque você vê aquela alegria, aquela empolgação. Chamo as catequistas para estarem juntas, as mães, os pais, aquela empolgação tremenda. E as crianças, quando a gente adota, seja na missa, seja em algum momento das missões e também na paróquia, você faz aquela linguagem fácil, gostosa, até atrai gente grande. E com certeza. Fala muito. Não é à toa que tem uma parte do Evangelho que Jesus dá atenção às crianças. E o jeitinho dele também de falar com o Pai, com Deus, chama Abá Papai. Eu acho que
Isso me chama muita atenção, me identifico muito. Inclusive, Jesus diz, né, o Denis, quem não se tornar como criança não entra no reino. A humildade que você aceita tudo, né? Com a vontade do reino, a disponibilidade. A criança ignora a tristeza facilmente, a criança ignora uma briguinha, brigou com o coleguinha, passa um tempo, já está lá de novo. Por isso é o reino de Deus, porque a gente não pode dar atenção a fatos pequenos que atrapalham a nossa caminhada. O Padre Denis mora aqui na comunidade de Santa Cruz de Araraquara, não é, Padre Denis? E a gente dizia a importância de viver em comunidade, crescer em comunidade, não vai aprendendo com o outro. Eu falava que ele é pescador e ele é muito habilidoso. Mas eu queria, Padre Denis, que você dissesse para nós, falando de missão, você está com 8 anos missionário, né? O que a missão faz na vida da comunidade, da paróquia, das pessoas? Qual o efeito desse anúncio da palavra? Irmão Viveiros, Deus chama todos nós temos a capacidade, por conta de nossos dons, todos nós temos dons, seja para cozinhar, para falar, para ler, para se comunicar, para se interagir, para música e etc. O que o Espírito Santo de Deus capacita? Capacita aquilo que falta de conhecer sobre Deus, sobre a igreja, sobre a missão. Então, nós temos pessoas nas Santas Missões e em nossas paróquias que querem ajudar na missão, querem ajudar num trabalho de pastoral, movimento, e elas estão ali desejosas, só aquele desejo, aquela vontade, e rezando ao Espírito Santo, se sente capacitada. Eu acho que a maior vamos dizer assim, a capacidade de receber de Deus, que é a razão, o conhecimento, está em primeiro lugar, é a vontade. Às vezes falta uma oportunidade, né, Denis? Também, e de fato. Nós, nas Santas Missões, encontramos muitas pessoas com vontade, como você viu naquele trabalho que nós realizamos em Alto Rio Doce, no dia de formação. Ali havia pessoas muito cultas, outras que você vê bem simples, e umas pessoas assim, com certas dificuldades de se locomover, pessoas mais idosas, etc., que vão fazer missão naquela altura lá, mas o desejo e a vontade já é o testemunho. Uhum. E a gente vê que na igreja nós precisamos de pessoas com vontade, e Deus vai capacitar, obviamente. E agora, pós-pandemia, é oportunidade que não falta da gente revigorar a nossa igreja e nosso trabalho missionário. Até porque, o Padre Denis, a evangelização, claro que se dá pela palavra, pela pregação, pela comunicação, mas principalmente pelo testemunho, né, Denis? E aí, claro, gente, o testemunho todo mundo pode dar. Não existe com limitação sem algumas habilidades que é própria do missionário, claro, que tem que falar, tem que cantar, tem que dançar, tem que, né? Mas há outros não. Mas ele vai dar testemunho de santidade, e isso vale muito. Interessante, o irmão Viveiros, nós sedentoristas temos essa capacidade popular, de ser popular, todo o nosso trabalho, não deixando de lado toda a nossa capacidade, intelectualidade e tudo mais. Como o Padre Vitor Coelho, que lia livros em alemão, mas pregava simples no rádio. Agora, as missões despertam, né? Já falamos aí as pessoas para participar. Agora, as missões despertam também jovens para ser missionário. A sua vocação foi despertada em missão ou não? A minha vocação não foi despertada indo em romarias para o Santuário Nacional. Ok. Eu estava com 12 anos, me recordo certinho, fui com a minha mãe e minha irmã caçula, Bruna, e aí entramos no Santuário Nacional, era a preparação para a missa das 9, e era Dom Darcy, que na época Padre Darcy, 98, estava falando, comunicando, mas ele falou assim, olha aqui na mão do missionário, ele falava, olha aqui na mão do padre, para apresentar o Santuário Nacional, a logística, né, porque se perde lá dentro.
E aí eu olhei para minha mãe, eu já falava no passado, desde criança, que queria ser padre. Aí eu peguei e falei para minha mãe, mãe, eu quero ser padre como esse padre aqui de Aparecida. Olha que bênção. E, nossa, o Dom Darcy fica todo garboso quando faz isso. Olha que bênção, hein? E despertou assim, Sim. sendo redentorista. A gente, criança, novo, né? Não sabe diferenciar um padre religioso de um padre diocesano. Então, foi um momento que eu estava Que vivendo. Deus chamou. Foi aquele instrumento, e Darcy foi um instrumento naquele momento para Deus te chamar. Foi um pequeno despertar, mas eu sempre fui assíduo ouvinte da Rádio Aparecida por conta da minha avó desde criança. Então, quando eu estava com 16 anos, panhando café lá no sul de Minas, eu carregava o meu radinho para ouvir só a Rádio Aparecida, de cedo, meio-dia e à tarde, as catequeses, orações. Eu fui muito ouvinte do padre Rubens, nosso padre Rubinho, que fazia o programa Ao Redor do Altar. Sim. Era muito gostoso. E aí sempre falava das propagandas vocacionais, na voz do Souza Filho, por exemplo, e Marluce Botelho. Opa! As semanas vocacionais da Rádio Aparecida. Então, aí eu fui, um dia escrevi uma carta, eu estava em casa ouvindo a Rádio Aparecida. Irmão Verso, eu era doidinho. Eu ligava 4 rádios da mesma faixa só para ouvir, fazer festa, farra. Para o povo na comunidade ouvir que eu estava ouvindo a Rádio Aparecida, ou rezar junto, sei lá. E aí eu escrevi a carta, mandei para o Seminário de Santo Afonso, o Padre Chicão já escreveu para mim em 2014. Venha participar do primeiro encontro vocacional. E fui. E aí, não voltei mais atrás. Legal. Ô, Denis, Deus usa esses instrumentos, né? Eu morava no Paraná, a minha vocação também foi despertada para ser redentorista a partir da Rádio Aparecida, ouvindo o Padre Vitor, ouvindo outros nas semanas vocacionais. Quero ser missionário. A palavra missionária para mim era muito significativa, muito forte. Agora você falou, ô Denis, uma coisa muito importante. Eu gostaria que você comentasse. Você falou assim, olha, eu fui em Aparecida, fui na Basílica, eu era devoto de Nossa Senhora. A devoção a Nossa Senhora é uma característica forte do redentorista. Sim. Muito Não existe forte. um redentorista que não seja devoto de Nossa Senhora. Ah, não. A Nossa Senhora foi missionária também, do seu jeitinho, e acolhedora, como a casa dela se tornou uma casa de oração após a ascensão de Jesus, né? Pentecostes, etc. E nós, redentoristas, não é à toa que nós assumimos santuários marianos no mundo, igrejas marianas, e ainda mais estando em Aparecida, e essa devoção fervorosa a Maria. Santo Afonso mesmo foi um grande devoto de Nossa Senhora. E nós, redentoristas, bebemos dessa espiritualidade de Santo Afonso. Desde o seminário a gente tem nosso momento mariano. Já notou, irmão Viveiros, que todos nós redentoristas, quando fazemos uma pregação, tem que terminar falando de Nossa Senhora? Termina falando de Nossa Senhora. Ô, Denis, e nas missões redentoristas, Nossa Senhora tem um espaço ali. Tem. Tem muito, de manhã, à tarde e à noite. Mas, sobretudo, as consagrações que a gente faz às 3 horas da tarde e também as consagrações à noite das crianças, Nossa Senhora, das mulheres, a Nossa Senhora, dos homens, a Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora sempre está presente. Nossa Senhora foi quem gerou a palavra. Nossa Senhora quem gerou a própria palavra que é Jesus Cristo. E Nossa Senhora levou essa palavra, ela comunicou essa palavra. Por isso Nossa Senhora é modelo, viu, né, Denis? Nossa Senhora, o redentorista olha em Nossa Senhora e diz, é desse jeito que eu tenho que viver a minha vocação, a minha missão, de levar Jesus aos pobres e aos abandonados. Por isso, uma das características fortes dos redentoristas é devoção a Nossa Senhora. Quando você vê um redentor de batina preta, aquele rosário da cintura, pode perceber que ele tem tem dois laços. 2 laços. 2 M's, que formam um M. Formato de um M. Esse é 2 M's, na verdade. E o que significa esses 2 M's? Missionários de Maria. Missionários de Maria. Padre Denis, muito jovem acompanhando aí a nossa conversa, né? E você falando da sua alegria de ser missionário, essa comunicação. Gostaria que você fizesse um convite aos jovens, às pessoas que estão nos acompanhando. Se alguém quiser ser um missionário, o que ele precisa? Vale a pena? Claro que vale a pena. Oi, gente boa.
Se torne aí um missionário redentorista para ser dinâmico, alegre, fervoroso, unido ao jeito de missão, esse nosso perfil redentorista, de comunicação, de um jeito popular, mas também com bons estudos, etc. E a nossa congregação está aberta a você para te acolher, que deseja viver essa experiência de seguidor de Jesus como missionário redentorista. E é muito bom. Você pode entrar em contato com o nosso secretariado vocacional redentorista no Seminário Santo Afonso, em Aparecida. No A12 você encontra a nossa página também. Se não me engano, o irmão Viveiros é a12.com/vocacional. Vocacional. Então, está aparecendo aí certinho na telinha e você pode ser redentorista como a gente. E nossa espiritualidade é riquíssima e o nosso trabalho apostólico também. Padre Denis, muito obrigado mais uma vez. Meu querido, você que está lá em casa rezando conosco, rezou conosco, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu apoio ao Fortes na Fé e que você seja forte na fé, alegre na esperança, fervoroso na caridade. Isso nos conduz para a fraternidade. Grande abraço, fiquem com Deus, fiquem na paz, até o próximo programa, se Deus quiser.